PSB. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu venho a essa tribuna, ainda que pela internet, ainda que por essa transmissão, para falar do debate do dia, a confirmação do caso do presidente da República contaminado pelo coronavírus, e antes de mais nada, dizer que eu desejo que ele se recupere, que ele supere, que não ocorra com ele o que já ocorreu com mais de 65 mil brasileiros que foram a óbito, porque isso não é uma gripezinha. Nós somos de oposição e um partido de oposição clara ao governo Bolsonaro, mas nós não confundimos as coisas. Nós desejamos, sim, derrotar as propostas dele para o país, porque elas são graves, elas tiram as vidas dos brasileiros e não queremos o mal à pessoa dele, a sua morte, como se imagina, ou como, lamentavelmente, ele e alguns dos seus seguidores já desejaram para pessoas de quem discordam. Mas é inevitável, nesse momento, fazer considerações sobre a maneira como o presidente vem se comportando em relação a essa gravíssima doença que, como eu disse, já matou mais de 65 mil brasileiros. Num texto brilhante, publicado na revista Piauí, João Moreira Salles se questiona se a atitude de Bolsonaro é de indiferença ou de júbilo perante a morte de brasileiros. Isso porque, quando 5 mil brasileiros tinham morrido, ele foi a um estande de tiro, praticar tiro ao alvo. Quando 10 mil brasileiros tinham morrido, recorda João Moreira Salles, ele foi passear de jet ski, depois de cancelar o churrasco que tinha convocado. Quando 25 mil brasileiros tinham morrido, ele deu a ordem do mérito naval a seus apaniguados. Quando 40 mil brasileiros tinham morrido, ele desconfiou do número e mandou que se filmassem os hospitais. E quando 50 mil brasileiros tinham morrido, ele ajudou Weintraub a fugir da justiça brasileira. Portanto, não poderia haver comportamento mais indiferente, de maior indiferença na outra palavra, né, de maior descaso com a quantidade de brasileiros que vem morrendo por essa grave doença, da qual ele é agora acometido e, como já disse, que esperamos que se recupere. Mas as condições de tratamento que ele terá, poucos brasileiros têm. As condições de tentar proteger a sua saúde, de usar os melhores aparelhos, de ter a certeza de uma vaga numa UTI se ele precisar, poucos brasileiros têm. Mais grave do que isso, no anúncio da confirmação do seu teste, ele agiu mais uma vez de forma irresponsável. Primeiro, dando uma entrevista presencial. Ele poderia perfeitamente ter dito as bobagens que disse, aliás, não deveria ter dito, mas ainda que quisesse dizê-las, poderia ter feito de forma virtual pela internet. Ele fez questão de convocar repórteres, de falar presencialmente para eles e para toda a nação que tinha contraído o coronavírus, em seguida de tirar a máscara, ainda que se afastasse fisicamente dos mesmos. Isso não retira a gravidade do seu comportamento. Recomendou mais uma vez um remédio que não tem eficácia comprovada, que é a hidroxicloroquina. Não há pesquisa que comprove isso no Brasil. Anunciou uma mistura que é altamente tóxica de hidroxicloroquina com azitromicina. Há uma recomendação expressa no site do CDC, Agência Norte-Americana do Tratamento de Doenças, que diz para não se misturar esses remédios. Ele está tomando justamente esse coquetel de remédios, o que é expressamente recomendado que não se faça, né? E, por fim, disse que o caso não é grave se a pessoa não for uma pessoa que tem uma outra comorbidade ou não foi idosa. Quer dizer, ele continua sem ter aprendido nada. O presidente da República não aprende. Ele quer forçar a realidade a se adaptar às opiniões dele e não se adaptar ele à realidade. Ele não se rende à realidade, não é? Então é um governo que, no fundo, desmoraliza qualquer pesquisa científica, as autoridades sanitárias, mas não apenas isso, como lembra bem João Moreira Salles, desmoraliza
a própria língua, a linguagem, a forma de tratar o cargo que ocupa. É alguém que reduziu o tamanho da presidência da República ao seu tamanho, em vez de ser alguém que cresceu para exercer o cargo que o povo brasileiro lhe confiou. É alguém que reduziu a cadeira da presidência, a faixa da presidência, ao seu tamanho minúsculo, não é? Alguém que destruiu a proteção ambiental através do antiministro do meio ambiente, alguém que deixa o país meses sem ministro da saúde, que deixa já há dias o país sem ministro da educação. Ou seja, é alguém que vem destruindo o que nós construímos há décadas. E eu não paro por aqui. Eu poderia falar do Itamaraty, eu poderia falar da Polícia Federal, eu poderia falar da FUNAI, eu poderia falar da Procuradoria-Geral da República, eu poderia falar do IFAM, eu poderia falar da FUNARTE, eu poderia falar da Ancine, eu poderia falar da Casa de Rui Barbosa. Todos esses são exemplos da Fundação Palmares, do Ministério da Saúde, das próprias Forças Armadas. Eu poderia citar todos esses exemplos que constam desse brilhante artigo escrito pelo João Moreira Salles. É um governo de destruição. O país não suportará isso por muito tempo. As instituições não suportarão. É preciso que a nossa casa haja, porque mesmo contaminado por esse grave vírus, o presidente continua agindo de forma irresponsável. Continua receitando remédios, aquilo que já se disse para ele não fazer, sob hipótese alguma. Como pará-lo, presidente? Como pará-lo? A nossa casa precisa colocar um basta nisso. E precisa entender que ele não está acima da lei e da Constituição. E essa tarefa será nossa. É preciso que essa casa se ponha de pé e coloque certos limites. Porque, lamentavelmente, nem a doença fez Bolsonaro aprender alguma coisa. Ainda assim, eu espero a recuperação dele e não perco a esperança de que essa doença possa ensinar alguma coisa a ele, mesmo que ele fique bom, que pare de agir de forma irresponsável como vem agindo. Obrigado, presidente.